Até pouco tempo, ninguém imaginava uma possibilidade de um mundo ser destruído. A história não construiu uma coisa assim, embora as pessoas sempre conviveram com pequenas destruições. Mas hoje, se você assiste alguns filmes, você vai perceber que vira e mexe tem um que fala das muitas possibilidades e formas de uma destruição cataclísmica acontecer. Os medos relacionados a desastres naturais e cataclismos são fenômenos universais e que afetam a psique humana há milênios. Esses temores estão profundamente enraizados na experiência humana por causa da imprevisibilidade e destruição em massa que esses eventos podem causar. Hoje, o medo de desastres como terremotos, furacões, tsunamis, pandemias e mudanças climáticas tem crescido e crescido muito, especialmente com o aumento da conscientização sobre os riscos climáticos e a cobertura midiática intensa desses eventos. O medo de cataclismos também está relacionado a sentimento de perda e perda de controle. Psicólogos sugerem que as pessoas têm dificuldade em lidar com a imprevisibilidade e a falta de controle sobre eventos naturais, o que pode aumentar a sensação de vulnerabilidade e insegurança. Mas pensa no que eu vou te dizer, porque é verdade. Se você tem o Deus apresentado no Salmo 46 como o seu Deus, você consegue enfrentar inclusive esse apocalipse cinematográfico ou esse Armageddon cinematográfico e tudo isso sem medo nenhum. O texto bíblico te convida a olhar para esse Deus e ele diz que ele vai te ajudar, mas ele não vai te ajudar se você for para um forte refúgio, mas ele vai te ajudar se ele é o seu forte refúgio. Deus é uma fortaleza ou uma cidade que não pode ser bombardeada ou destruída. Embora os terremotos, os tsunamis, eles podem assim ter o poder de dissolver o mundo e transformar tudo que é sólido em derretidas civilizações, o governo de Deus permanece desde sempre, inabalado. Se Deus está com você, até a pior coisa que você imagine te acontecer, que é a morte, ainda assim terá um final feliz. Eu te convido a entrar no castelo que o Salmo 46 te apresenta. Em 1520, depois de mais de 3 anos de conflito com a Igreja de Roma, em uma carta pública, o Papa advertiu Lutero dizendo que ele seria excomungado caso não renegasse o seu ensinamento de que a salvação é concedida somente pela fé em Cristo Jesus. Lutero respondeu queimando a carta publicamente e publicando um panfleto que ele distribuiu para todo mundo intitulado Por que o Papa e seu livro recente foram queimados? E as afirmações, é o seu outro título do livro dele, sobre todos os artigos. Em 1521, o Papa Leão X emitiu uma carta anunciando que ele seria de fato excomungado, o que levou o imperador do então chamado Sacro Império Romano, Carlos V, a emitir ordens de prisão. E Carlos declarou assim: queremos que Lutero seja apreendido e punido como um herege infame, como ele merece ser. E estabeleceu um preço pela sua cabeça. Imagina o que aconteceu. Isso fez com que Lutero se tornasse um alvo, o alvo primeiro de qualquer um, principalmente os que tinham poder para isso, que desejasse ficar bem com o Papa e o poderoso Carlos V. A reação disso foi que quase todos os reis e governantes mesquinhos do mundo fizeram da captura de Lutero a sua prioridade número 1. No caminho para casa, após o anúncio oficial feito por Carlos V, Lutero foi parado por um cavaleiro mascarado e levado para um castelo na Alemanha Central. Felizmente, pela graça de Deus, Lutero não caiu nas mãos dos inimigos. Ao contrário, ele foi levado para a proteção de Frederico III, o único homem poderoso suficiente para enfrentar Carlos V. Lutero passou o ano seguinte no castelo de Wartburg, uma fortaleza murada estabelecida lá no topo de um precipício a 1.200 pés. A partir dali, Lutero traduziu o Novo Testamento grego para o alemão e lançou as bases para a Reforma Protestante. Pode ter sido a partir daí que Lutero tenha encontrado consolo no Salmo 46. Agora vamos pensar um pouquinho na nossa vida. Nós negamos, nós disfarçamos, nós mascaramos, nós tentamos ignorar, mas a verdade continua presente
nós somos fracos e nós somos falhos. Pelo fato de sermos pecadores, falhamos. Por sermos vulneráveis a doenças, adoecemos. Por sermos fracos, a gente se machuca. Por sermos mortais, tememos a morte e acabamos morrendo. A pressão nos estressa, a ansiedade nos causa úlceras. Alguém disse que homem não chora, homem infarta. As pessoas nos intimidam, as críticas nos deixam fracos, as doenças nos assustam, a morte nos assombra. E como que a gente pode desenvolver, crescer nesse mundo onde nós somos estimulados a qualquer conquista sobre tantas vulnerabilidades e fraquezas? O que precisamos hoje é daquilo que o Salmo 46 apresenta. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes estremeçam. Assim começa o Salmo dos versos 1 a 3. De acordo com aquele subscrito, sabe, aquela parte que você olha no Salmo, tem um número aqui e às vezes tem um subtítulo embaixo, o Salmo está escrito assim em muitas versões, as mais antigas, Cântico sobre Alamote. Essas palavras elas foram dirigidas para que o diretor do canto soubesse como o salmo deveria ser cantado. A palavra hebraica alamote, ela é um substantivo hebraico da raiz almá. Almá é um termo que significa donzela, moça. No livro de Isaías, quando está escrito aquele texto bem conhecido que a virgem conceberá e dará à luz ao filho, a palavra que está lá é almá. Virgem, moça, assim, significando uma mulher nova. E é possível que isso signifique que a canção ela foi composta para vozes sopranos ou para um coro de mulheres. Nas versões mais atuais que a gente dispõe hoje, como a Nova Almeida atualizada, já está assim, ó, ao mestre de canto dos filhos de Corá em voz de soprano, um cântico. O texto de 1 Crônicas 15 e 20, ele já nos dá uma pista boa sobre esse tipo de canto, porque diz assim, vai citar alguns nomes, Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazéias e Benaia, com liras em voz de soprano. A passagem diz que os alaúdes eram tocados sobre alamote e outras versões dizem harpas de timbre de donzela. Eu acho esse muito interessante. Essa canção foi composta para ser lembrada e para ser lembrada para sempre, ela está toda estruturada dessa forma. Os versículos 7 e o versículo 11, eles são idênticos, isso é uma razão, como a repetição acompanhada de selah, que a gente entende como pausa, elas aparecem 3 vezes. E quando você coloca essa estrutura e se percebe isso, e com as pausas colocadas do jeito que elas estão colocadas, é que o autor deseja que nestes momentos o que ouve faça uma reflexão no silêncio da música. Pode ser que a música continuasse a tocar durante um curto interlúdio, colocando ali nos instrumentos musicais, produzindo esse efeito, e ele permite que o público pense sobre os últimos versos antes dos cantores retomarem um canto. É de fato uma obra de arte. As 3 marcas de pausa ajudam a gente a compreender o que é o salmo de fato. Porque o que são pausas em uma obra? Elas são sinais intencionais que o leitor, ou o cantor, o compositor gravou, colocou e que a gente não deve ignorar, tanto quem está apresentando como quem está ouvindo. Como em muitos dos salmos, o versículo 1, é a estrutura do salmo fazer isso, ele expõe do que o salmo vai se tratar. E ele se apresenta, ele diz do que vai acontecer, o que você pode esperar dali para frente, e diz assim, Deus é uma fonte imediata de força quando estamos em aperto. É legal repetir? O que ele está dizendo é, escuta isso. Você em qualquer tempo, você que hoje está em um hospital ou está parado numa mesa pensando nas suas dívidas, esperando um filho que não voltou. Os nossos muitos apertos, Deus é a nossa fonte de força quando nós estamos em aperto. Na maioria das versões da Bíblia, o termo traduzido como angústia origina-se de um verbo hebraico que significa estar restrito, amarrado, amarrar, ser estreito, apertado. Isso me faz lembrar de uma expressão que usamos aqui, de vez em quando, e no Brasil se usa muito, meu coração está apertado, estou passando por um aperto, ou nós estamos entre a cruz e a espada. Essas expressões significam sempre que a gente está numa situação difícil. O salmista declara que Deus está imediatamente disponível.
instantaneamente presente em qualquer situação, principalmente nos momentos em que nos sentimos fracos. O que ele está dizendo para você é que o plano de salvação de Deus para você não tem carência. Você não precisa cumprir uma porção de requisitos para pedir socorro a Ele. A mão dele sempre está pronta e pronto para fracos. E nesse quesito, todos nós entramos no jogo. O salmista, compositor do Salmo 46, era provavelmente um sacerdote. E como um homem culto, sacerdote, ele conhecia a história de Israel e conhecia melhor do que a maioria das pessoas. O caminho que os israelitas fizeram desde a saída do Egito e no decorrer da sua história foi tudo menos fácil. É o tempo todo e um capítulo após o outro eles enfrentando ameaças de exércitos e os exércitos estrangeiros em poucas circunstâncias ofereciam uma ameaça pequena. Isso é o tempo todo, fora as grandes confusões e as ameaças internas que eles vivem. É só dar uma lidinha nos livros históricos que ele é de tirar o fôlego. E com isso em mente, o salmista buscou ajuda em seu Deus, o Todo-Poderoso, para explicar dessas questões e a partir de como eles chegaram ali, apresentar um Deus forte. Nos versículos restantes do Salmo 46, ele vai desenvolvendo o tema da ajuda, de uma ajuda toda poderosa de Deus, e ele descreve 3 situações muito graves e em seguida ele descreve também maravilhosamente uma reação a essa situação. Olhando para o Salmo, eu vou sintetizar aqui. Situação 1, uma natureza em desordem e a reação, não temerei. E como isso é aplicável para a nossa vida? Não faz muito tempo, todos nós ficamos assustados, alarmados e ficamos, assim, afetados pelo que aconteceu no sul do Brasil. É uma natureza em desordem. Na mesma semana, a gente teve um deslizamento de terra terrível em Papua Nova Guiné e lembramos imediatamente de um furacão, o Katrina, que passou não muito perto, não muito longe de nós, eu digo, aqui no continente norte-americano. Reações naturais, natureza em desordem. Repito, a situação, natureza em desordem apresentado, a reação, eu não temerei. Mas tem uma segunda situação que ele apresenta no decorrer dos Salmos. Jerusalém sob ataque. Nós vivemos em um mundo de guerras e rumores de guerra. Vivemos em um mundo em conflito, mas uma guerra nem sempre é uma guerra desses parâmetros geopolíticos internacionais. Você pode estar sob ataque em qualquer uma das circunstâncias. E qual é a reação que ele coloca de estar sob ataque? Eu não serei abalado. Mas ele também coloca uma terceira situação, que é o campo de batalha após a guerra. Eu disse agora e descrevi algumas circunstâncias que nós passamos nos últimos meses, nos últimos anos, e na hora que as coisas acontecem, nos assustamos muito. Mas depois que as coisas acontecem, é que vêm as maiores dificuldades. E essa reação, ela é incrível, eu vou falar dela um pouquinho daqui a pouco. Não vou lutar, não temerei. No segundo e no terceiro versículo, algumas traduções bíblicas trazem as palavras ainda aqui, antes de cada uma dessas calamidades que ele coloca. Para a gente entender isso melhor, no hebraico, o pretérito imperfeito, ele é geralmente usado para descrever os eventos que ainda não aconteceram. Os eventos futuros, para a gente sintetizar e simplificar. Ou para explicar situações hipotéticas. Nesse caso, o compositor fala de desastres naturais tão extremos a ponto de desafiar a imaginação. Para a gente talvez seja um pouco mais fácil por causa das narrativas de catástrofe, de destruição global que a indústria, a arte nos trazem e que a potência do mundo hoje tem. Mas para eles era necessário um exercício muito grande para entender um verso como esse. Ainda que a terra se mude. O que é mais estável e previsível do que a paisagem da Terra? A paisagem da Terra só muda se tiver um dilúvio. São as circunstâncias mais extremas e assustadoras. Tem que ser um terremoto gigantesco, um deslizamento de terra muito grande, um vulcão, por exemplo. Mas ele continua dizendo, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Você já viu isso acontecer alguma vez? O que ele está colocando nesse exagero é para colocar não o tamanho da catástrofe, mas ele coloca algo grande para que você entenda o tamanho do Deus em que ele confia. Na literatura hebraica, nada é mais imóvel do que um monte.
Olha como eles se referem a montes como lugar de segurança, né? Eleva os meus olhos para o monte, o exemplo de que é no monte que a circunstância está definitivamente estável. Para um hebreu, um monte que caísse no mar anunciaria o fim do mundo. Ele não pensaria em nenhuma outra coisa. Ele diz, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. No pensamento antigo, o oceano representa para eles aquilo que não se conhece. É o mistério que está oculto às pessoas. E usam as expressões falando do oceano para exemplificar alguma coisa que os homens, pelo seu raciocínio, pelos seus instrumentos, não conseguem saber. Como, por exemplo, o oceano é usado como metáfora para a morte. Ninguém conhece o que é pós-morte. Para o salmista, um mundo em que os montes enormes e imóveis corressem o risco de serem tragados pelos mares seria um mundo terrivelmente medonho. Algumas pessoas no mundo estão hoje, infelizmente, familiarizadas com esses cenários. Elas vivem com as perspectivas diárias de deslizamento de terra, terremotos. Alguns lugares têm muito mais que outros e elas sabem do que eu estou falando. Grandes deslocamentos, falhas sísmicas, vira e mexe, essas notícias chegam para a gente. E assim, mesmo que a gente esteja longe deles, esses desastres naturais sempre amedrontam o coração de quem está lá e o coração de quem assistiu. É óbvio que não na mesma proporção, mas toda vez que se fala de uma terra que se torna instável, o nosso coração também se torna. As pessoas que vivenciam esse tipo de desastre, elas podem imediatamente se identificar com os medos dos salmistas, mas creio que hoje, no mundo todo, a gente sabe do que ele está falando. O salmista se sente fraco, ele olha para tudo ao seu redor e que no mundo pode acontecer e se sente impotente. À medida que a terra embaixo dele se descola, rola, desliza e ele vê os seus bens, que é o que acontece geralmente nessa situação, se tornando na hora, instantaneamente significante, aquela frase, perdi tudo e a vida ficou terrivelmente segura e está dentro da sua descrição. Mas mesmo assim, o compositor declara, não temeremos. E a pergunta é, por quê? Como alguém que está passando por uma situação terrível como essa pode dizer, não temeremos? A resposta está logo no começo do Salmo, porque Deus, nosso Pai Celestial, é o nosso ajudador imediato, a nossa fonte de força que não muda e Ele está sempre presente. O salmista decidiu rejeitar o medo, mas não porque ele tem força de vontade, como a gente tem sido bombardeado aí para vencer o medo por nós mesmos, mas ele decidiu enxergar todas essas situações como situações incapazes de prejudicá-lo em razão do cuidado de um Deus que é soberano sobre todas elas. A reação do salmista aos sentimentos de fraqueza pessoal vai continuar no Salmo 46, mas com uma mudança de cenário, uma mudança que leva ele a uma outra decisão. Ele diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam as nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele diz isso nos versos 4 até o verso 6. Jerusalém era uma cidade muito bem protegida. Jerusalém é uma cidade edificada sobre um monte e a chegada em Jerusalém envolvia passar por terrenos difíceis que a cercavam. Jerusalém tinha bons e grandes muros, muros altos, muros largos. Mas em um momento da história foi adicionado lá em Jerusalém algo que é muito importante para a defesa de uma cidade, uma fonte de água fresca. Porque com uma fonte dentro, ela impede de ser vulnerável a um cerco. Então ampliou muito a capacidade de Jerusalém para resistir seus inimigos caso eles fechassem suas portas. Ainda assim, o compositor não considerou muralhas e estruturas como sua fonte de segurança. Quando se sentiu mais impotente, o salmista enxergou além da proteção física e encontrou conforto na presença de Deus.
Ele atribuiu a sua segurança não a tudo que ele descreveu antes, mas à presença de um Deus Todo-Poderoso. Você, ao ouvir isso, pode se lembrar daquele relato lá no Evangelho de Marcos 4, do 35 ao 41, daquela viagem de Jesus com seus discípulos pelo mar da Galileia, e uma tempestade tomou os discípulos de surpresa e fez com que eles temessem. Eles falavam e falaram, de temer a vida, por perder a vida. Eles estavam, na verdade, agarrados a muitos pensamentos gerados pelas suas próprias fraquezas e foram sequestrados. Essa é a melhor frase sobre isso, pelos seus próprios medos. Os discípulos naquela ocasião acordaram Jesus e a frase foi: Mestre, não te importa que pereçamos? Como que ele podia dormir em um momento como aquele? Depois de acalmar o vento e acalmar o mar, Jesus repreendeu os discípulos pela sua falta de fé. Aí volta a pergunta, Como vocês podem pensar que o barco vai afundar? Por que vocês nutriram esse medo? Deus estava no barco com eles. O barco jamais afundaria enquanto Deus estivesse no barco. Os discípulos não deveriam ter sido abalados, mas o próprio Senhor, porque o próprio Senhor estava no meio deles. Essa é uma ilustração que eu creio ser perfeita para o Salmo 46:5. Observe também o termo abalada no verso 5. Você compreende que a partir do momento em que Jesus se torna o Senhor e Salvador da sua vida, Ele passa a viver dentro de você. E eu vou repetir. Quando Jesus se torna o Senhor da sua vida e você o aceita como Salvador, Ele não está apenas ao seu lado, Ele está dentro. Ele é chamado de nossa vida em Colossenses 3:4. Ou Paulo também diz que o Senhor, a esperança da glória, Cristo em vós. Se você depositou a sua confiança em Jesus, você pode cantar, habita em mim, e Ele vai responder. Então, da próxima vez que você for tentado entrar em pânico, concentre-se no fato de que Deus está conosco. A batalha interior do salmista, aquela que acontece no campo de batalha mais significativo que existe, que é dentro do nosso coração, era a batalha dele contra a pressão da fraqueza que ele mesmo tinha. E ele fala isso em todo o Salmo 46. Mas ela termina com uma trégua. Ele chegou a uma decisão crítica que ela exigiu dele cada grama da fé que ele podia reunir. Mas ele decide sair da batalha. E os 4 últimos versículos do seu cântico são perfeitos, são magníficos. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele dá fim às guerras. Assim como Deus atuou no passado como o guerreiro imbatível para ajudar o seu povo nas batalhas, agora o Deus de amor também é a fonte de paz e prosperidade. A paz total, definitiva e universal é o fundamento de toda esperança, desde o relato da entrada do pecado no mundo até a última profecia apocalíptica. Isaías capítulo 2, verso 4 diz que Deus resolverá todas as contendas entre as nações e elas farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Da mesma forma, o profeta Ezequiel revela que um dos meios pelo qual Deus vai garantir que as nações saibam que Ele é o Senhor será a criação de uma era em que as armas de guerra serão usadas como combustível. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mais uma vez a cena muda. Agora não mais estando sobre um cerco dentro das muralhas da cidade, mas o compositor agora examina um campo de batalha. Ele convida seus ouvintes a enxergar os lembretes mudos de uma guerra. Depois de uma guerra, o que se vê é um terreno coberto de corpos, se vê escombros, se vê carros de guerra queimados, se vê tanques caídos, se vê ferrugem, poeira, destroços, arcos quebrados, armas lançadas, lanças despedaçadas. É a guerra sendo dizimada pela batalha do Senhor sobre ela. E nesse ponto o escritor fala da parte de Deus que ordena: aquietai-vos
e sabeis que eu sou Deus, eu serei exaltado entre as nações, eu serei exaltado sobre a terra. E essa ordem, aquietai-vos, vem do verbo imperativo hebraico que significa prostrar-se, deixar-se cair, relaxar. Se a gente analisar o texto, ele significa que é um Deus repreendendo. E é uma repreensão que é dirigida às nações que estão atacando o povo de Deus. E a gente também pode compreender esse texto que Deus está repreendendo o seu povo. Lembra de Jesus lá no barco? Ele repreende seu povo por sua falta de confiança nele. Eu creio que a repreensão seja dirigida em ambos os casos. E o resultado é o mesmo. Aquietai-vos. O que ele está falando é que as suas tentativas de se defender estão piorando cada vez mais as coisas em vez de melhorar. Isso lhe soa como algo familiar? Nós fazemos isso o tempo todo. E Deus nos chama para quietude. Isso significa que devemos assumir uma postura neutra e não fazer nada? Claro que não. Isso significa que devemos primeiramente confiar nele e depois enfrentar a situação conforme ele instrui. Ele nos dirá o que a gente deve fazer. Quando ouvimos o hino de Lutero, podemos pensar que ele leu o Salmo 46 e não foram poucas vezes. Nós não buscamos castelos em momentos de paz, mas nos momentos de paz nós construímos os castelos. Em um poderoso castelo protegido por um terreno acidentado, por uma posição elevada, com apenas uma ponte elevadiça de acesso, guardado por um dos homens mais poderosos do mundo, Lutero encontrou conforto somente no Senhor. Com praticamente o mundo inteiro contra ele, Lutero tinha a verdade do Evangelho ao seu lado. Isso lhe deu absoluta confiança. A certeza dele, expressa no hino que ele compôs, é a minha e a sua. Castelo forte é o nosso Deus, refúgio e fortaleza. Com seu poder defende os seus e os livra com presteza. Sim, que a palavra vencerá, ele pula de verso, sabemos com certeza. E nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos de deixar parentes, bens e lar, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Eu quero dizer para você, amigo, que esse castelo é seu, essa fortaleza de Deus é seu, mas ele é móvel. Hoje é uma chance, conforme eu disse, se você está vivendo num momento de paz, de construir esse castelo, o castelo da confiança em Deus. E a confiança em Deus se constrói quando nós o aceitamos, quando nós nos relacionamos com Ele e na estrada da vida nós o conhecemos como Ele é. Eu te chamo a fazer isso e como nós fazemos sempre quando terminamos um programa, eu te chamo a fazer isso por meio de um estudo da Bíblia. É a melhor coisa que eu posso dizer hoje. A Rede Novo Tempo oferece para você manuais de estudo que podem te ajudar e muito, e você pode escolher ligando para a gente, mandando mensagem, você vai ser muito bem atendido e o castelo se constrói a partir da sua casa. A gente se despede por aqui já marcando o nosso encontro, porque vem um novo episódio aí que vai falar ao seu coração, então não se esqueça que a sua fé tem que ser para hoje.